bizarra história por trás das famosas bruxas de Salem. Que atire o primeiro professor de história quem nunca ouviu falar sobre a caça às bruxas há alguns séculos. Não que essas mulheres mortas fossem bruxas de fato, imagina. Ali, de meados do século XIV até o XVIII, qualquer mulher que não se considerasse católica ou que tivesse comportamentos fora dos tradicionais poderia ser acusada de bruxaria e levada à fogueira por isso. Pois é, outro período significativo quando o assunto envolve julgamento de bruxas é o ano entre 1692 e 1693, em Salem, Massachusetts, nos EUA. A coisa ficou tão famosa que dificilmente encontramos alguém que nunca tenha ouvido nada a respeito das bruxas de Salem. Agora nos conte, você sabe qual foi a história dessas mulheres? Para começar, guerra, pacto com o tinhoso e refugiados. Vamos lá, nesse período, mais de 200 mulheres foram acusadas de praticar bruxarias e de fazer pacto com o tinhoso. Dessas, 20 foram mortas. Depois de algum tempo, o governo admitiu que matar essas mulheres foi um engano e até buscou maneiras de recompensar as famílias das vítimas, mas essas execuções continuam a repercutir até hoje. Assim como no início do período moderno, em 1692 uma onda cristã espalhou a ideia de que o demônio estava solto em Salem, fazendo acordo com bruxas em troca da lealdade dessas mulheres. Um pouco antes, em 1689, ingleses e franceses disputavam território em colônias norte-americanas na chamada Guerra dos 9 Anos ou, ainda, Guerra do Rei William. O conflito deixou grandes estragos no norte do estado de Nova York, nos EUA, e em Nova Escócia e Quebec, no Canadá. Como é de se esperar em casos de guerra, muitos refugiados procuraram abrigo em outras cidades, sendo que várias pessoas foram para então Salem Village, hoje Salem. A culpa é do oculto. A chegada dos refugiados abalou a economia local, aumentando ainda mais a rivalidade entre as famílias ricas da cidade e as que dependiam da agricultura. Na época, o primeiro-ministro de Salem Village era Samuel Pérez, conhecido por ser rígido e ganancioso. Pulando para janeiro de 1962, chegamos ao momento em que tanto a filha de Pérez, Elizabeth, com 9 anos, quanto a sobrinha dele, Abigail Williams, de 11 anos, começaram a apresentar comportamentos estranhos. As meninas se contorciam, gritavam, arremessavam objetos, faziam sons bizarros e, por causa disso, foram examinadas por um médico. O veredito do especialista: eventos sobrenaturais, é claro. Na mesma época, outra criança, em Putnam, de 11 anos de idade, teve os mesmos sintomas que as garotas avaliadas pelo médico. Pressionadas por Jonathan Corwin e John Attorney, magistrados, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria: Tituba, que era escrava de Pérez, Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Enforquem as bruxas. A partir da acusação, as 3 foram interrogadas por vários dias. Tituba foi a única a dizer que tinha feito um pacto com o demônio, afirmando ter assinado um livro e garantido que mais bruxas estavam espalhadas por Salem com o objetivo de acabar com os puritanos. As 3 acusadas acabaram presas. As declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Corey, causou ainda mais pânico. O motivo: ela era cristã e participava ativamente da igreja local, ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer uma poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria. Nessa época até mesmo a filha de Sarah Good, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusadas não parava de crescer e, no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phips criou um tribunal especialmente para os casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tinha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada e se tornou, no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sob a acusação de bruxaria. E só piora.
No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto, foram mais 5 e, em setembro, 8. À época, tanto o ministro Cotton Mather quanto seu filho, Chris Mather, então presidente de Harvard, pediam ao governo para que não considerasse sonhos e visões como evidências em testemunhas.